Olá, tudo bem com você? Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu vou meditar com vocês no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 41. É a parábola dos dois devedores. Dois homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Esta parábola pequena, apenas 2 versículos. Mas ela tem um valor muito grande para nós. Ela fala do perdão de Deus. E nesta parábola aqui, Jesus ele estava na casa de um certo fariseu. Tudo indica que provavelmente seria num sábado, após ali a reunião na sinagoga, este fariseu tenha convidado a Jesus para jantar em sua casa. Inclusive Lucas ele registrou o nome deste fariseu. Seu nome era Simão. E tudo indica que tinham mais convidados ali juntamente com Jesus. Porque se você continuar lendo o texto, chegará à conclusão que tinham muitas pessoas na casa deste Simão, fariseu. E algo que me chama a atenção é que quando Jesus foi convidado e chegou, estava ali todo mundo reunido, ali naquele jantar, uma certa mulher, que morava naquela cidade ali onde eles estavam, aquela mulher, ela se aproximou e veio por detrás, porque eles estavam assentados num divã, com o braço apoiado na mesa, ali no lugar que eles estavam jantando, de maneira que os pés estavam para trás. E esta mulher chegou por detrás de Jesus e começou a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas. Ela lava os pés, ela chorava tanto que as lágrimas derramadas daquela mulher eram suficientes para lavar os pés de Jesus. Depois que ela lavou com as suas lágrimas, ela soltou os seus cabelos. Inclusive, o fato de soltar os cabelos em público por parte de uma mulher não era muito bem visto pelos homens da sociedade da época, pois a mulher não poderia fazer tal ato, soltar os cabelos. Mas ela não importou com a opinião pública da época. Ela soltou os seus cabelos e ela seca os pés de Jesus, e logo em seguida ela pega um frasco de alabastro e ela derrama ali aquele unguento, aquele óleo perfumado nos pés de Jesus. Enquanto essa mulher fazia este ato, aquele homem que chamou Jesus para jantar em sua casa, ele pensava consigo mesmo: este homem não é profeta. Eu não sei por que Simão chamou Jesus para jantar em sua casa. Talvez para conhecer melhor quem era Jesus, pois a fama de Jesus ela corria por todas as partes. E ele, com uma certa curiosidade, para saber quem era Jesus, ele convidou Jesus
para ir até a sua casa jantar com ele. Como Jesus ele não recusava o convite, ele foi. E este homem, este fariseu, ele começou a pensar consigo mesmo. Ele não falou em voz alta. Ele estava pensando assim: se este homem realmente fosse um profeta, ele saberia que esta mulher é uma pecadora. Impressionante que a Bíblia não diz qual o pecado que essa mulher estava cometendo. Muitas das vezes nós somos tentados em dizer que essa mulher era uma prostituta. Mas a Bíblia não diz que ela era uma prostituta. Pelo menos Lucas não fala nada dela se ela era uma prostituta. Diz que ela era uma pecadora. Pecados todos nós cometemos. Todos nós somos pecadores e cometemos os mais variados tipos de pecado. E tudo indica também que aquela mulher, ela era conhecida daquele fariseu, porque ela não teve dificuldade de entrar em sua casa. Provavelmente ela chegou depois em que todos os convidados estavam ali naquele jantar. E ela não encontrou resistência por parte daqueles que cuidavam na casa deste homem em adentrar aquele lugar. Então ela era conhecida. Fato é que o próprio Simão falou assim: se esse homem realmente fosse profeta, saberia que esta mulher é uma pecadora, ou era uma pecadora. E enquanto aquele homem estava pensando consigo mesmo se realmente Jesus era ou não era um profeta, mas Jesus já estava sabendo o que aquele homem estava pensando. E ele disse: 2 homens deviam uma certa quantia a um credor. Credor são pessoas que emprestam o dinheiro a uma outra pessoa. Ele oferece crédito, é um credor. E existia ali esses 2 homens que tinham pegado esse dinheiro, certa quantia desse credor. Esses 2 homens, um devia 500 denários e o outro devia 50 denários. Denário era a moeda paga por um dia de trabalhador braçal na época de Jesus. Portanto, aquele homem, o que devia mais, ele devia aproximadamente 500 dias de trabalho. O outro homem devia apenas 50 denários, ou seja, uma dívida fácil de ser paga, 50 dias de trabalho apenas. Mas o fato é que os 2 não tinham condição de quitar a sua dívida, de pagar a sua dívida. Aquele credor, simplesmente, ele perdoa a dívida de ambos os homens. E Jesus, quando ele encerra esta pequena parábola, ele pergunta: qual deles? Simão, qual deles o amará mais? Aí Simão pensou, suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Ele responde: suponho que aquele que devia mais. Jesus respondeu: olha, Simão, você julgou muito bem. A sua resposta está correta. Você acertou. E Jesus, ele estava direcionando a sua palavra para Simão. Agora ele se volta para a mulher. Com certeza sua mulher estava atrás de Jesus. Ele olha para trás. Com certeza a atenção de todas as pessoas que estavam ali naquele recinto também direcionaram para aquela mulher que estava talvez ajoelhada ali no chão, fazendo aquele ato de retribuição por aquilo que Jesus havia feito por ela. E diz: está vendo essa mulher, Simão? Você está vendo bem esta mulher aqui? Com certeza Simão
balançou a cabeça afirmativamente. Estou vendo. Quando eu entrei na sua casa, você não chamou os seus empregados, não deu água para lavar os meus pés. Tudo indica que naquela reunião teria convidados mais ilustres do que Jesus. Talvez Jesus foi convidado somente para tirar a dúvida de outros fariseus, outras pessoas religiosas que estavam naquele lugar. Porque era típico na região, as pessoas que são convidadas a um determinado jantar, um evento, o dono da casa, ele chamasse os seus servos e os pés daquelas pessoas convidadas seriam lavadas, justamente por causa da poeira do deserto. Então a pessoa tirava suas sandálias e os pés eram lavados. Então Jesus disse: olha, Simão, eu entrei na sua casa como convidado para o jantar, você não trouxe água para que os meus pés fossem lavados. Mas essa mulher, veja bem, porém ela molhou os meus pés com as suas lágrimas. Você não me deu água, mas ela derramou lágrimas nos meus pés e os lavou. Olha, Simão, você não, assim como você não lavou, você também não deu uma toalha para secar os meus pés. Mas essa mulher usou os seus cabelos para secarem os meus pés. E veja que o cabelo de uma mulher é um sinal de glória. A beleza, grande parte da beleza da mulher está aqui em seus cabelos. E ela usou aquilo que ela tinha de mais precioso, a sua própria glória, a sua beleza, o seu cabelo. Ela usou para secar os pés de Jesus. E diz mais ainda, era costume dos orientais, ao receberem um convidado, eles eram, a saudação era com um beijo, com um ósculo. Paulo cita isso em suas cartas: saudai com o ósculo santo. Olha, Simão, quando eu cheguei aqui, você não me saudou com um beijo. Mas essa mulher, ela não cansa de beijar os meus pés. Era também costume das pessoas serem ungidas com óleo. Não sei por que esse cerimonial. Talvez porque esse unguento, ele era perfumado, para que talvez o ambiente ficasse mais aconchegante, mais cheiroso. Então as pessoas eram ungidas com perfume, com esse unguento. Olha, Simão, você não ungiu a minha cabeça. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou o perfume nos meus pés. E ele encerra aqui: portanto eu lhes digo, os muitos pecados delas lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. E outros convidados, veja bem que justifica o que eu disse no início, os outros convidados começaram a perguntar: quem é esse que até perdoa pecados? Fez uma pergunta. Então tinham mais convidados ali que questionavam a missão de Jesus como Messias na terra. Não eram seus discípulos. Com certeza eram os fariseus que estavam duvidando da missão que Jesus veio fazer aqui na terra, que era buscar aqueles que estavam perdidos. O que esta parábola quer chamar a nossa atenção é o seguinte: é que eram dois devedores, ou seja, dois pecadores. Quem era esse credor? Esse credor era o próprio Jesus. Os dois devedores somos nós, eu e você. E
Uns devem mais, outros menos. Mas todos nós, quando somos perdoados, devemos ter a mesma gratidão. Sabe por quê? Porque nenhum daqueles dois homens que deviam àquele credor eles não fizeram qualquer tipo de esforço para serem perdoados das suas dívidas. Eles não fizeram nenhum esforço. Simplesmente, aquele credor chamou aqueles dois homens e disse: vocês estão perdoados. Vocês podem ver que Jesus, ele perdoou os pecados daquela mulher, apesar de todas aquelas pessoas chamarem ela de pecadora. Eu não sei o que ela fazia, mas eles conheciam a sua vida muito bem. Mas ela foi perdoada por Cristo. E o fato dela ter sido perdoada, a gratidão que ela expressou para com Jesus, é o seguinte: talvez ela era pobre, não tinha nada o que oferecer para Jesus, mas ela ofereceu aquilo que ela tinha como forma de gratidão pelo fato dos seus pecados terem sido perdoados. Ela ofereceu as suas lágrimas, os seus cabelos e o seu frasco com perfume que estava dentro daquele vaso de alabastro. Aquele unguento perfumado é o melhor que ela tinha, ela ofereceu para Jesus. E aquele fariseu, apesar de ter muitas coisas, ele não ofereceu nada para Jesus. Por quê? Porque ele simplesmente era um ingrato para com aquilo que Jesus veio fazer nessa terra. Que eu e você não sejamos ingratos como aquele Simão, aquele fariseu, mas que nós possamos ser como aquela mulher que foi perdoada e ela, em forma de gratidão, ela deu tudo o que ela tinha para Jesus. Ela deu a sua vida para Jesus. Que Deus em Cristo o abençoe desde agora e para sempre. Amém.